Boa noite. Vamos lá dar início a mais uma quarta de live terapêutica, tanto no Instagram quanto no YouTube. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos dar início. Centro. Aqui. Vamos lá. Tudo ok. Boa noite, meninas, meninos. Vamos dar aqui início hoje, né? Mais uma quarta de live terapêutica. Para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele, sou psicóloga. E toda quarta temos aqui um encontro marcado, nesse mesmo horário, com um bate-papo bem descontraído, com muitos conteúdos e dicas, envolvendo sempre esse quesito de ansiedade, né? Quem me conhece sabe, sou especialista em ansiedade, então você não vai ver outro assunto aqui a não ser ansiedade. E hoje o nosso tema é como cuidar da nossa saúde mental, né, que infelizmente ainda não damos tanta importância a algo que é primordial na nossa vida, né? É o comando de tudo, de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes, é a nossa mente, a nossa mentalidade. Então fica comigo que hoje vai ser um bate-papo muito legal e eu espero sempre ajudar vocês a ter esse equilíbrio, essa leveza nas relações, principalmente com o intuito de zerar essas crises de ansiedade, para que só assim venha assumir o controle da sua vida com mais segurança, né? Quero convidar vocês também para se inscrever lá no canal do YouTube. Lembrando que essas lives sempre ficam salvas lá no YouTube, certo? Então vai lá, faz a tua inscrição. @Emanuele Monteiro, vocês me encontram lá, certo? Então vamos dar início. Trago logo para a reflexão, para que a gente possa refletir um pouco como você está, né? Como está a sua saúde mental? Como é que você julga está a sua saúde mental? Já parou para pensar no assunto? Algumas vezes já refletiu como vai seus pensamentos, suas ideias, seus comportamentos, se eles estão em harmonia, se eles estão fluindo bem ou apenas você está indo por ir, né? Então, muitas das vezes a gente se passa despercebido e não dá a atenção que nossa saúde mental merece, não é mesmo? Então, para que a gente possa refletir e dar a atenção que a nossa saúde mental merece, eu quero convidar vocês para refletir em alguns dados, né? Como sempre trago conteúdos, e que esses dados indicam que 1 em cada 3 pessoas sofre de ansiedade no mundo. Ou seja, o Brasil é o campeão mundial em casos de ansiedade e líder de depressão na América Latina. Então, são dados, assim, bem alarmantes, né? Que a gente pode, infelizmente, em um momento ou outro, se ver aqui nessa estatística, se caso a gente não vier fazer nada, nenhuma intervenção nessa saúde mental. E também trago para reflexão que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, né? O suicídio é a segunda principal causa da morte entre jovens com idade de 15 a 29 anos. Ou seja, por ano é gasto mais de 12 trilhão em gastos com saúde da mente, né? Então, estima-se que cada 100 pessoas, 30 sofram ou venham a sofrer, num ou outro momento da vida, de problemas de saúde mental. E que cerca de 12 pessoas dessas 100 tenham uma doença mental grave, né? Muito era passado despercebido por falta até de conhecimento
antigamente a respeito dessas doenças mentais graves, né? Hoje a gente tem aqui um fácil acesso a um rápido diagnóstico pelo Google, coloca lá os sintomas, bate, eu já tenho, não tenho, mas é sempre importante e friso a busca de uma consulta com um profissional especializado na área, para que realmente possa estar te diagnosticando e dando um diagnóstico verídico, né? Tem muitos pacientes que querem ser diagnosticados na primeira consulta, na primeira sessão, e isso fica delicado de acontecer, porque um diagnóstico bem feito, né, leva realmente ali um conhecimento no geral de um paciente, não somente em cima de uns sintomas, certo? Então, nessas doenças mentais graves, a depressão, infelizmente, ela é a mais frequente, e sendo ela a que causa mais incapacidade, né? Muitas das vezes chegam até haver uma confusão nos sintomas entre a ansiedade e a depressão, mas que nessa consulta aí você vá procurar com o especialista, ele vai te dizer realmente, dar um direcionamento, né? Se seria ansiedade ou depressão. Então, esses dados, galerinha, fica aqui para que a gente possa dar realmente a importância que a nossa saúde mental merece. Eu digo que é o nosso comando. Se o comando não estiver bem, ele vai nos levar onde ele quer e não onde nós queremos realmente chegar, né? Sem ansiedade ou sem a depressão, seja lá o que for, que doença mental seja, que transtorno psiquiátrico seja, mas que venhamos procurar ajuda, certo? E não deixe as coisas se intensificarem. Eu percebo muito e dou muito puxão de orelha quando vocês demoram muito a procurar ajuda. A gente até conhece assim no popular, né, que quanto mais rápido qualquer doença for descoberta, for diagnosticada, melhor a reversão desses sintomas, melhor o tratamento, né, mais rápido é a efetivação desse tratamento. Então, não deixe virar uma bolinha de neve. Eu escuto muito, Emanuele, antigamente eu só tinha isso, isso e isso. Aí agora eu tenho muitas coisas e passo a ter a maior parte do dia. Então, isso se tornou, bem dizer, frequente na minha vida. Olha mesmo. Então, ao sentir esses desconfortos iniciais, mais na frente vou falar que desconfortos seriam esses, mas que não forem normais ali para você, já procura uma ajuda, porque já é algum sinal que teu corpo não tá bem. E falando em alguns sinais, né? Já tem aqui um comentário. Doutor, eu sinto muito tontura. A sensação é muito ruim e difícil. Certo, se você estiver por aqui ainda, essa tontura, quem me acompanha sabe, a ansiedade, ela não tem nenhum exame específico que possa diagnosticar ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Não tem. O que o médico vai fazer, o que o psiquiatra vai fazer é uma avaliação, é um check-up, seja exame de sangue, ou alguma ultrassonografia, ou algum eletro, se for o caso do coração. Estando tudo ok, eles descartam a presença física de alguma doença e fica com os sintomas de ansiedade. Nesse caso de tontura, eu já tive vários pacientes que eu pedi uma avaliação com otorrino, certo? E era caso de labirintite. Chegou a ansiedade. Eu disse, peraí, vamos investigar essa ansiedade. Não tá com muita cara de ansiedade, não. Tá diferente aqui da ansiedade que eu trabalho. E quando foi pro otorrino, o otorrino diagnosticou labirintite. Então, a labirintite causa muita sensação de tontura, que é confundido também com a tontura da ansiedade. Dá uma procurada, né? Marca uma consulta. Se ele descartar essa questão da labirintite, aí você volta para a questão da ansiedade, certo? Rubi, doutora, estou me sentindo com muito cansaço emocional. É um sintoma de ansiedade? É sim, Rubi. Agora, você tem que ter cuidado, porque a ansiedade não fica muito com cansaço.
o cansaço já passa a ser algo além, né? Depois que você preenche todos os sintomas de ansiedade, você fica cansadinha, tem que ter cuidado para não estar chamando o quê? A depressão, né? As crises depressivas, certo? Que pode vir, sim, associado com a crise de ansiedade. Então, cuidado nesse cansaço, Rubi. Vai fazer teus check-upzinhos, exames, para ver se não tá com nenhuma vitamina, nenhum hormônio baixo, alterado, porque às vezes também causa esses desconfortos, né? Ai, gente, eu gosto de mandar vocês para todos os especialistas possíveis, pra gente poder descartar realmente alguma doença física, né? Como eu disse, a ansiedade não tem lá. Transtorno de ansiedade não vem no exame físico, então a gente precisa fazer para descartar. Descartando é que a gente vai ficar com esse sintoma, mas cansaço já é uma coisa assim meia desgastante, certo? Não que a ansiedade não dá sim, mas de um nível mais elevado. Vamos cuidar dessa saúde mental, Rubi. Vou te dar dicas no final da live de hoje, certo? Então, o que é que seria essa saúde mental, né? A saúde mental, ela é entendida como um estado o quê? Emocional. Um estado não somente de emoções, tristeza, alegria, angústia, não. Mas um estado mental onde a pessoa passa a ficar bem consigo mesma, né? Onde ela possui ferramentas para lidar com seus problemas, ela consegue equilibrar suas emoções diante dos acontecimentos ruins ou bons, né? Ela consegue ter relações emocionais equilibradas, leves, ou seja, é aquela pessoa bem resolvida, né? Então, saúde mental é isso, é o estado mental da pessoa para ela resolver os problemas, resolver conflitos, resolver seja o que for. Ela passa a lidar bem ali com os momentos bons, ruins, mas que sempre passando a entender que eles são o quê? Passageiros, né? Dessa forma, podemos ver que o conceito de saúde mental, ela vai muito além do que possuir ou não doença, né? Ai, Manoela, então eu tenho uma doença mental, tenho incapacidade, não vou conseguir lidar com isso. Não, gente, tem tratamento para tudo. Basta buscar ajuda, certo? E que um bom tratamento, claro, vai ter um bom resultado, né? Então, a forma como lidamos com as nossas frustrações, os desafios, né? As falhas, vai depender muito de como tá o quê? A sua saúde mental, né? Às vezes a gente pode passar pelo mesmo problema, pela mesma circunstância. Vamos lá. Eu e Bininha aqui, a gente foi assaltada lá na esquina. Bininha já não consegue mais passar por aquela esquina. Mas eu, como estou bem da minha saúde mental, eu vou conseguir passar por aquela esquina normalmente, como se nada tivesse acontecido. Vocês percebam a diferença, né? Uma pessoa com saúde mental em dia para uma pessoa que não esteja. Desculpa, viu, Bininha, se eu usei você aí como cobaia. Mas exemplo melhor não há. A gente pode passar pela mesma situação, mas como eu estou com minha saúde mental equilibrada em dia, eu consigo passar melhor por uma situação do que quem não está com a saúde mental em dia, certo? Então, é preciso ter esse autoconhecimento, né? Reconhecer os nossos limites, até onde eu posso ir, até onde me cabe realmente, né? Vamos dar aqui uma pausa. Rosângela, espero que tenha entendido, viu, Rosângela? Gisele, boa noite. Sinto e quero muito comprar algum móvel. Quando tenho alguma coisa para fazer e quando acontece alguma coisa. Gisele, eu não entendi muito a tua pergunta. Boa noite. Sinto e quero muito comprar algum imóvel quando tenho alguma coisa para fazer e quando acontece alguma coisa. Reformula, Gisele, eu quero te ajudar. Não entendi bem a pergunta. Gisele, continuando. Tenho 3 filhos e sou muito estressada com as minhas coisas quando organizo a casa e as crianças bagunçam a casa em algum lugar da casa. Vamos lá.
Esse estresse, será que você não teria ali nenhum toque por organização, nenhuma compulsão por limpeza? Estando bagunçado, o que é que pode acontecer? Criança é criança, né? Começar a relevar mais, até porque é uma fase que passa tão rápido. Então, assim, nesse conceito de passar tão rápido, aproveita essa bagunça com eles, né? A casa não vai desmoronar, não vai acabar se ela estiver bagunçada. Se você tiver ansiedade, provavelmente deve ser um toquezinho, né, Gisele? Que o toque envolve essa questão da limpeza, da compulsão por organização. E ficam me cobrando quando eu fico estressada. Certo. Mas antes de acontecer, né? Talvez aconteça até alguma explosão. Antes de você explodir, tenta fazer uma reflexão. É bom antes você firmar algo, porque você tem algo estabelecido que está te gerando esse estresse em cima da desorganização. Então é bom você, a partir de agora, colocar algo bom. Toda vez que acontecer isso, você pensa nessa atitude positiva que você vai ter agora. Certo? Respira antes de falar, respira antes de explodir, mas traz uma nova consciência sobre essa determinada coisa, certo? Rosângela, doutora, fiz um exame de sangue, fiz eletro do coração e tudo normal. Pronto. Então, estamos aí com uma ansiosa, né? Vamos conversar mais sobre. Então, essa saúde mental é muito importante. Aí, Rosângela e Gisele já tá no lugar certo, pelo visto. A saúde mental precisa de um pouco mais de atenção, certo? Às vezes, o nosso maior empecilho de cuidar dessa saúde mental, ou até mesmo esse estresse, está sendo o trabalho hoje em dia, né? O trabalho é uma fonte aí de estresse constante, de tensão, porque a gente possui aí prazos apertados, essas trocas de informações instantâneas, já é cada vez mais rápido as coisas, as informações. Então isso aí acaba gerando também esses desconfortos e que vem a ser um empecilho, né, para que a gente possa estar com essa saúde mental tão almejada em dia. Resumindo, saúde mental meninas, nos sentirmos bem conosco, né? E na relação com os outros, é sermos capazes de lidar de forma positiva sempre quando houver as diversidades, é termos confiança e não temer o quê? O futuro, que é de praxe, né? Uma vez sendo aqui ansiosa, eu temo o meu futuro. Eu gosto muito de dar essas relações do tempo para que, se você tiver com muitos pensamentos voltados ao passado, fatos de depressão, né? Aquelas crisezinhas depressivas. Se a gente tiver com muitos pensamentos, muitas situações relacionadas com o presente, acontecendo no momento presente, a gente vai estar sofrendo de quê? De estresse. E se na cabecinha tiver muitos acontecimentos futuros que a gente não sabe nem se vai acontecer, esses seria mais para casos de ansiedade. Então, passado, depressão. Presente, estresse. Futuro, ansiedade. Não é diagnóstico, tá, gente? É só em cima do que a teoria fala. E não tem, assim, uma didática melhor para exemplificar, certo? Então, qual seria aí a importância da nossa saúde mental para o bem-estar? Uma coisa está bem relacionada com a outra. Não tem como eu me sentir bem, querer ser feliz, equilibrada, se eu não estiver aqui com minha saúde mental legal, né? Então, o bem-estar é aquele estado onde a pessoa passa a se sentir confortável e segura nas decisões, né? De dizer um não, de pedir para respeitar ali os teus limites, de dizer que está insegura ou que não se sente capaz de ir além disso, certo? Então, Gisele, deixa eu dar uma pausa. Doutora, eu quis perguntar, que fico com ansiedade quando eu quero comprar alguma coisa, quando acontece alguma coisa. Ah, tá, entendi.
reflete. Esses pensamentos vão vir em forma de pergunta. Tenta ali fazer uma autoconversação, certo? Traz sempre para a racionalidade. Eu acredito que vai te ajudar a tomar aí alguma escolha. E é justamente o que eu estou frisando agora, Gisele, a importância dessa saúde mental para o bem-estar. Porque você estando com a saúde mental bem legal, você vai se sentir mais confortável e segura nas decisões, né? E principalmente onde há exigência do corpo e da mente, né? Porque muitas das vezes a gente quer reagir a algum estímulo, mas o corpo não está reagindo. Porque você já está ali no momento de tensão, de estresse muito grande. Então tem que ter cuidado quando os dois não estiver agindo juntos, né? Ou casos também vice-versa, né? Quando só a mente funcionar e o corpo não, tem que ter cuidado e procurar ali uma intervenção rapidamente, certo? Então, a gente pode dizer que a saúde como um todo, ela não pode estar separado, corpo e mente, não. É uma coisa só e ambos precisam estar em boa condição. Não adianta somente eu investir aqui na minha saúde mental e não ter uma boa alimentação, né? E não ter a prática da atividade física. É muito importante que você possa associar coisas que vai ser benéficas para o corpo e para a mente, certo? Seja na qualidade espiritual, seja na realização de exercícios físicos, esportes, a sua interação com a natureza, né? Hoje a gente vê aí várias práticas em praça, ao ar livre, né? Então, trago também para a reflexão que os problemas de saúde mental mais frequentes são, vamos lá para listagem, né? Trouxe aqui pelo menos os 3 ou 4. Quatro principais. E vamos ver aí se vocês não estão enquadradas em um ou mais. Quanto mais você identificar aqui, mais está carecendo essa saúde mental, certo? Então, preste atenção e vamos conferir quais são esses sintomas aí, esses problemas de saúde mental mais frequentes. O primeiro não seria diferente, é o que? A ansiedade, né? Porém, aquela ansiedade, quando ela passa de uma sensação normal para causar prejuízos diários e constantes na tua vida. Quando ela passar para sensações de mais intensidades, logo vai surgir o quê? Os transtornos mentais ansiosos, que os mais comuns são o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, né? Medo de elevador, medo de aranha, medo de sangue, a síndrome do pânico, aquele medo que surge do nada, mas você tem a sensação que vai morrer, e o transtorno obsessivo compulsivo. Eu já falei até dele, né? O famoso TOC, onde envolve algumas obsessões, alguns comportamentos ali obsessivos. Se você não realizar, algo ruim vai acontecer, ou você fica totalmente desconfortável com os sintomas da ansiedade. E o Brasil, ele lidera no mundo em casos de ansiedade, gente. Infelizmente, são mais de 19 milhões de brasileiros com algum transtorno ansioso. Então, a ansiedade é o mundo. Nesse mundo temos os continentes e a ansiedade tem 6 continentes aí diferentes, esses que eu já falei. Então, o outro problema de saúde mental frequentemente seria a depressão. Isso mesmo, meninas. A depressão é o transtorno mental que ele pode ser considerado o mal do século, né? A OMS, ela estima que até 2030 ela seja a doença mais comum do planeta. Olha mesmo, gente, a estatística, infelizmente, por não cuidar dessa saúde mental, não dar a atenção necessária que ela merece, infelizmente a gente tá com essa estatística de que 2030 ela seja a doença mais comum no planeta. Atualmente ela já afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo, né? É uma coisa bem
alarmante. E que durante a pandemia essa situação passou o quê? A se intensificar ainda mais por conta dos momentos de lockdown, o novo, o desconhecido, né? Que acabou fragilizando algumas pessoas, algumas perdas, né? Que foi aí irreparáveis essas perdas. E que infelizmente também a gente ocupa uma posição importante. O Brasil é o 5º país mais depressivo do mundo. Se a gente leva aí o título de mais ansioso, a gente carrega essa depressão. Por isso que às vezes vem essa comorbidade. Eu posso ter sim ansiedade e depressão de uma vez só. Só que os sintomas depressivos, eles são mais ruins, mais incapacitantes, que a depressão ela chega, meio que toma a cena e a gente esquece meio que da ansiedade. Aí depois que a gente dá uma levantada dessa depressão, chega a ansiedade. Eu posso sim ter ansiedade e depressão ao mesmo tempo. O outro fator de mais comum, né, problemas mentais, é o estresse. Eu acho que já foi falado aqui, né, o estresse. O estresse é um dos principais fatores para a diminuição da nossa saúde mental. Principalmente porque ele chega devagar, mas cresce de maneira muito rápida. A ansiedade, ela demora um pouquinho menos. O estresse é mais rápido. E esse estresse é apontado sim no trabalho novamente como uma das principais causas pela perda da nossa saúde mental. É o ambiente de trabalho, seguida com um relacionamento conturbado, depois vem com problemas familiares. Então, o estresse, ele causa sinais físicos, infelizmente, né, as tensões, a fadiga no corpo, deixa a musculatura mais tensa, mais dura, certo? Temos aqui alguma perguntinha. Bininha, eu tomo remédio, vai me ajudar a tirar os sintomas? Sim, os remédios entram para isso, para a diminuição dos sintomas físicos. Aí entraria a saúde mental, Bininha, para identificar e reverter a raiz desses problemas ou dessas causas que tá te levando a ficar ansiosa. A Igla Juliana, é isso? Ultimamente fico ansiosa com tudo, chego até passar mal. Isso aí cheira o transtorno de ansiedade generalizada, né? Sendo com tudo, vamos dar uma atenção nessa saúde mental. Boa noite, Deivane. Vamos lá. Continuando. O outro fator seria o isolamento social. O isolamento social, tem algumas pessoas que adquiriram, né, com a pandemia e ainda não saíram desse isolamento. Mas ele é um dos principais sintomas aí que deixa a nossa saúde mental bem fragilizada e debilitada. Se eu me isolo, né, eu deixo de ter contato com meus familiares, com meu trabalho, então já não me sinto tão produtiva como antigamente, né? A pessoa não sente ali muita energia para conversar ou interagir com os outros. A sua energia é apenas usada para si mesma, né? O isolamento social é uma característica muito presente em sintomas de transtornos mentais. Contudo, a gente tem que prestar atenção o que é que está ocasionando esse isolamento. Se é uma crise depressiva, se foi alguma situação de estresse alarmante, um assalto, um abuso, uma violência doméstica. O que é que levou aquela pessoa a ficar isolada, né? Para que só assim ela busque um tratamento bem específico para aquele problema. E não deixar que esse isolamento social possa chamar aí a famosa depressão para entrar em cena também, né? Devaneide, faz 3 anos que tomo remédio antidepressivo. Certo, você tá só no remédio ou você já começou o acompanhamento
com o psicólogo também, em paralelo, tá? Não adianta, gente, só a medicação. Tem que ter o autoconhecimento durante um processo psicoterápico, que é o que o psicólogo faz, né? Você tem que reverter as causas que tá te levando daquele jeito, porque a medicação, ela pode sair de cena, ou você passa a lidar melhor com aquele problema que você não sabia lidar tão bem, ou melhor, passa a aceitar também algumas coisas, como é antidepressivo, é coisas passadas. Então, assim, 3 anos já é muito tempo. Eu não aceitaria 3 anos desse jeito. Se você não faz terapia, fala comigo depois aqui no direct e vamos marcar uma sessão de terapia para ver o que é que pode estar sendo feito, ou melhor, desfeito aqui, na mente, certo? E como eu sei que é hora de cuidar da minha saúde mental, né? Sempre é bom cuidar. Não apenas quando se nota algo estranho, mas quando você percebe que no seu dia a dia algo já tá ali, principalmente as sensações físicas, né? Tá fora do normal. Eu já não tô dormindo tão bem como antigamente, já não tô com tanto rendimento como antes. Tem alguns sinais ali que vai evidenciar essa urgência de procurar ajuda o quanto antes, melhor. Então, no geral, o que é que chama mais atenção para nós? Seria a perda de apetite sem causa física, né? Ou o comer em excesso. Seria o beber ou fumar de forma descontrolada, ou até mesmo fazer uso ali de algumas substâncias, né, de drogas. Se afastar de pessoas próximas também seria, que é o caso do isolamento, como eu já falei, né? Discutir ou brigar com amigos, com familiares ou com o próprio esposo, sem motivo algum, já é algo para você acender aí a lanterninha, né? Outro fator também que eu gosto muito de falar seria as alterações bruscas de humor. Se você tem essa oscilação muito frequente e forte de humor, já é algo também para procurar ajuda. Sentir a mente ali confusa, ter o velho esquecimento. Quantas pessoas jovens chegam com esse relato de esquecimento no consultório? Não é brincadeira, gente. Ai, Manoela, eu ia na cozinha pegar alguma coisa. Quando eu chego lá, esqueço o que eu ia fazer. Ah, eu ia no escritório, eu ia em algum lugar. Quando eu chego lá, esqueço o que eu ia falar, esqueço o que eu ia fazer. Então, assim, esses problemas de esquecimento. Não que seja amnésia, tá, gente? Até porque só dá em... mais para a idade... para o idoso, né? Mas seria o excesso de informação que a gente tem acumulado na nossa mente de forma indiscriminada. Então, também ter a sensação de medo frequente, de angústia, preocupação, olha aí, né? O próprio estresse, como ela já falou aqui, angústia, preocupação, a raiva, sentir que não tem energia para nada também é outro fator que você deve sim procurar ajuda. Sentir dores no corpo sem razão aparente. Sentiu aquela dorzinha, essa dorzinha não faz parte, é diferente. Então já merece ali tua atenção. Outra coisa também, ter a impressão de estar ouvindo vozes. Vá procurar ajuda, que isso não é normal. Vozes ou vultos, né? E entre outros. Quanto vocês se identificaram aí, meninas, quanto mais se identifica com as coisas faladas, mais merece buscar a dar atenção a essa saúde mental. Boa noite. O estresse causa doenças autoimunes? Sim, tá sendo bem falado, né? Que o estresse tem esse poder, sim, de causar essas doenças autoimunes. Beninha, o sintoma físico que mais está me afetando é a da visão. A visão turva é horrível. A visão turva faz muita relação, Beninha, com a oxigenação que está de forma desordenada. Então,
Quando tu tiver com essa visão assim meio turva, tenta focar na respiração de forma correta. Inspira lentamente pelo nariz e solta lentamente pela boca. Faz essa respiração pelo menos com a contagem de 3 segundos cada. Inspira durante 3 segundos, segura essa respiração durante 3 segundinhos e solta o ar pela boca lentamente durante 3 segundinhos, certo? É só uma oxigenação que você precisa devolver, a oxigenação de maneira correta à corrente sanguínea. Eu falei isso muito bem numa live que eu tenho salva lá no YouTube, emanuele.monteiro. Como a respiração pode influenciar nas crises de ansiedade. Vocês indo lá, vocês encontram. Ensino essa prática da respiração, falo como ela ocorre, né? Ela tem o poder de alterar nosso fluxo sanguíneo e principalmente a oxigenação que passa pelo cérebro, certo, Bininha? Então você faça isso. Quando tiver com a visão turva, inspiro lentamente pelo nariz, seguro esse ar e solto lentamente pela boca. Devolve a oxigenação de maneira correta pelo cérebro e tá tudo bem, certo? E quem pode ser afetado aí nessa saúde mental? Ao longo das nossas vidas, todos nós podemos ser afetados, né? Seja ele de maior ou de menor intensidade, todos nós não temos aí essa imunidade para não sermos afetados, não temos sequelas aí ou até uma doença mental, infelizmente, certo? E temos uma pergunta. Aí, porque quando estou muito ansiosa, minha pressão fica alta? Porque a ansiedade, ela envolve uma alteração em todo o teu corpo. Seja na mente, seja nessa corrente, nesse fluxo da corrente sanguínea e até a tua pressão, acho que é homeostática, né? Me corrijam aí se eu estiver errada. Tem sim a alteração, porque a ansiedade é uma energia acumulada. E como a gente não tem esse costume de extravasar, a gente internaliza. Então, a gente fica com um pico de energia gigantesco. O que você precisa fazer ao momento que perceber que está ansiosa ou que já está começando a ter alguns picos de crise de ansiedade, você precisa descarregar, fazer atividades que descarreguem essa tensão. Então, por isso que tua pressão sobe, porque o nível de ansiedade, o nosso corpo, assim, né? Se a gente parar para pensar, o nosso corpo não tem esse sistema de esvaziamento. Você precisa reconhecer e fazer alguma coisa para extravasar essa energia. Ansiedade, acúmulo de tensão. Então, eu não quero mais acumular essa tensão. Vou fazer alguma coisa, seja uma corrida, andar de bicicleta, algo mais para você ter essa sensação de relaxamento. Mas é bem comum que ela altere sim a pressão, certo? Beninha, mas tomando remédio não vai me ajudar na visão, não? Sim, ajuda. Mas se essa alteração respiratória, quanto mais alta estiver e você não voltar ao controle, né, Beninha? É interessante que sempre quando você perceber, você já devolva a oxigenação de maneira correta, certo? Sara, porque quando estou com ansiedade eu fico com os pés gelados, vontade de chorar? É uma forma que você encontrou, cada um encontra a sua forma peculiar de extravasar a ansiedade. Seja ela correndo, seja ela comendo, bebendo, comprando. Então, cada um tem, infelizmente, quando a gente não leva a um nível de consciência mental, esse ato consciente, porque somos movidos a maior parte do tempo, meninas, pelo sistema inconsciente. Então, são questões que a gente passa despercebido, certo, Sara? Você tem que começar a desenvolver esse autoconhecimento. O pé ficou gelado, vontade de chorar, pronto, já estou tendo aqui uma possível crise de ansiedade. É super normal. É o corpo sinalizando que algo não está indo bem. Então, tenta ver a causa. O coração ficar acelerado é um dos principais, né? O coração acelerado, a falta de ar, pés e mãos gelados, ou o próprio formigamento, certo? O que você pode fazer é extravasar
e vindo, puxando sardinha para a saúde mental, é identificando a causa do que está te deixando assim. Identificando a causa, a gente vai trabalhar aqui como é que pode ser revertido isso, certo? Beninha, mulher, o médico passou o remédio para mim em novembro, só que fico só enrolando para tomar ele até hoje, certo? Essa enrolação lhe levou a algum lugar, Beninha? Pelo contrário, né? Eu acredito que de novembro para cá os sintomas devem ter se intensificado. Se intensificou, já é hora de lá para cá, meu organismo já tinha se acostumado com ele. Isso mesmo, já tinha se acostumado tranquilamente, né? A gente pede aí pelo menos 15 dias pra frente para poder o corpo reconhecer aquela substância e fazer o que tem que ser feito ao teu favor, certo? É um medicamento que é normal, eu acredito, para ansiedade ou para depressão e que várias pessoas já tomaram, né? Não tem esse caso. Tomou um antidepressivo, tomou um ansiolítico e morreu. Não tem, menina. Vai ser só para o teu bem e para intervenções de sintomas físicos, certo? Então, vamos lá. Para finalizar, de algumas dicas de como cuidar dessa saúde mental. Eu trouxe principalmente 8 dicas. Talvez alguma delas você já saiba, mas a gente fica aí esperando um dia bonito para poder colocar em prática, né? Então, que esse dia bonito seja amanhã ou depois dessa live, certo? O primeiro não seria diferente, a prática de exercício físico ou de esporte de forma regular, como uma forma de extravasar e de liberar o que? Essas tensões. A gente deve procurar ocupar a mente, se exercitar mais ela, né, com palavras cruzadas, com algumas atividades realmente que demonstre, ou melhor, que estimule esse raciocínio, essa concentração. Gente, eu amo indicar aquelas pinturas de mandala, né? Vocês não sabem aí a eficácia que tem a pintura. Aquilo ali envolve a coordenação, a concentração, o foco, a nossa capacidade de foco que está bem reduzida, certo? Então, vai lá, procura alguma coisa para exercitar essa mente. Uma alimentação saudável, que é de praxe, né? Outra coisa seria, se estar com problemas, não tente resolvê-lo sozinha. Peça ajuda. Quando for de familiares, ok. Quando for de um profissional, ok também. A psicoterapia ela não é apenas para pessoas que estão com transtorno de doença, é para qualquer um que precise de ajuda, daquele apoio emocional, né? Naquele momento que você precisa realmente desenvolver o quê? O autoconhecimento. A gente deve também estabelecer uma rotina funcional. Se não tiver, a gente deve procurar dosar as atividades estressantes com as atividades prazerosas. Porque o que acontece, principalmente no século XXI, e nós mulheres com 1001 coisas para dar de conta, a gente tem mais atividades ao longo do dia estressantes do que prazerosa. Então, essa balança vai ficar o quê? Desproporcional, né? Então, que a gente possa aí deixar elas meio a meio, certo? O equilíbrio é tudo. Então, a gente deve cuidar bem das amizades, né? A gente deve fortalecer mais essa comunicação, seja com familiar, seja com parente ou com os próprios amigos. Eu vi aqui que teve uma conversinha no chat, né? Vamos lá se antenar, ver o que é que rolou por aqui. Mulher, eu fico pensando no sintoma que o remédio vai dar e fico com medo de tomar. Beninha, não é todo mundo que tem as reações fisiológicas. Não é. Então, isso aí vai variar de pessoas para pessoas. Se o teu medo for esse, começa a tomar. Porque o organismo reage de uma forma diferente de pessoas para pessoas. Se eu fosse você, começaria a tomar, principalmente depois que já tivesse ali com uma atividade, uma prática de exercício constante, que você não vai sentir tanto efeito, você estiver ali no plano de alimentação legal, e a gente sabe que tem alimentação que influencia,
né, esse nosso bem-estar, que age de acordo aí com o que manda o figurino. Já tem uma live também salva lá no canal do YouTube, meninas, onde eu falo dessa relação da comida com a ansiedade. Então, meninas, se você já tá assim, com o meio de campo preparado, quando entrar a medicação vai ser só sucesso. Só sucesso. Então, fico com medo de morrer ou ficar dependente. Gente, sobre a dependência, acho que merece até uma live isso aqui. Não fica dependente desde que você trabalhe ou faça terapia. Se você tomar somente a medicação, aí eu fico com uma orelhinha atrás, assim, na questão da dependência. Agora, se no momento você estiver tomando a medicação, você fizer um processo de psicoterapia legal para trabalhar as causas, identificar as raízes dessa ansiedade, dessa depressão, não tem dependência certa. Eu já acompanhei vários processos de desmame excelentes, tanto desmame da medicação quanto desmame da terapia também. As pacientes estão aí, sobrevivendo e muito bem, certo? Então, Bininha, cai por terra esse seu conceito de morrer ou ficar dependente. Não fica. Alexandra, tenho vontade de engravidar, será que é uma boa hora ou deixar para depois? Se você tiver com crises de ansiedade, não estiver tratando ou tratado essa ansiedade, eu aconselho fortemente a procurar terapia antes para resolver essas questões, para você ficar até, ou melhor, ser uma mãe plena e desenvolver o quê? Confiança, dar confiança a essa criança. Porque o que acontece é que a gente tem a probabilidade de passar essa ansiedade para a criança. Então, se você quer ter ali, e a gente tem essas alterações hormonais já, que é tão ruim na gestação. Não, Alexandra, vai para terapia primeiro, tenta esse processo de engravidar depois que estiver bem segura. Minha sugestão, tá? Vininha, minha mãe disse que o remédio vai criar doença em mim. Olha aí o que sua mãe fala. Então, nossa mãe tem um poder muito forte, né? Quem sou eu para ir contra aí, viu, Bininha? Um aqui disse que já tomava, né? Bininha disse que já tomou, é bom, só que meu organismo não se deu. Isso. Faz caminhada. Boa, Bininha. Renata, fico com muita vergonha em público quando tenho uma crise. Renata, crise de ansiedade em público. Coloque na sua cabecinha. Só vai saber que você está tendo uma crise se você desesperar, se você ficar desesperada. Se não, passa despercebido para as outras pessoas, porque assim, não fica na nossa testa, estou tendo uma crise de ansiedade, me socorra. Não! E a gente sabe que a crise de ansiedade é o quê? Passageira, né? Ela vem, passa alguns minutos e depois ela vai embora. Então, cria sempre esse conceito. Tô na frente das pessoas, eu gosto muito de pedir uma água, de dizer, né? Acho que foi minha pressão que baixou. Tô com mau pressentimento, uma mal sensação. Pronto, está tudo bem, certo? Espero que ajude você. Quem não conhece, quem não tem ansiedade, não sabe que a gente tá passando ali por uma crise. Não sabe. Certo? Então, tem como você desviar a atenção e sair dessa crise sozinha. Lá no meu canal também tem um vídeo aí ajudando a sair desse momento. Bininha, mas não é todo dia, eu tenho medo de ir sozinha por conta que é na pista e às vezes eu não vou. Certo? Então, vai acompanhada realmente, né? Já que envolve aí essas questões. Pra finalizar, meninas, tá vendo aqui que tá tendo um bate-papo, né? Bininha e Devaneide. Você já tentou fazer o desmame, Devaneide? O desmame, eu vejo que varia de paciente para paciente e profissional para profissional. Mas o desmame não é assim não, tá? De uma hora para outra não. Se você toma 20 miligramas, então uma semana, vamos lá, ó. 1 mês ou 2 meses você vai tomar 10 miligramas. Depois, 1 mês pra frente, você vai tomar 5. Depois, meia bandinha. Então, você vai tirando isso aí aos poucos. Não pode fazer esse desmame de uma vez por todas, não.
Não é assim que funciona. Procura o médico para fazer um desmame bem feito. Ó, doutor, quero fazer o desmame agora. Ele vai começar a diminuindo a miligrama. E assim leva um tempo. Aí vai saindo do teu organismo aos poucos. Se você parar de forma abrupta, aí realmente você vai ter muitas sequelas. E não é o indicado. Certo, meninas? É isso por hoje. Amei estar com vocês dividindo mais uma quarta. E espero vocês para mais uma quarta que vem. Quarta vai ser quarta-feira de cinzas, né? Então eu acho assim que não vai ter muitas pessoas. Eu acredito que a gente só se encontra daqui a quarta a 15 dias, certo? Então, um bom feriado para vocês de carnaval. Qualquer coisa, manda mensagem no direct que eu estou por aqui para ajudar vocês, certo? Um bom carnaval, apreciem com moderação e a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau, tchau, meninas. Espero ter ajudado vocês.